Extra, 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 estamos começando o episódio extra do Por Trás da Mudança que nós falamos com vocês na semana passada, hoje recebendo a nossa convidada especial, que era surpresa, agora não é mais, a nossa magnífica reitora. Gente, sejam bem-vindos. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que estão nos assistindo. Boa tarde aqui para os meus companheiros de mesa. Nossa ideia hoje com o Por Trás da Mudança, a gente tem falado isso desde o começo, que o Por Trás da Mudança ia ter 4 episódios, e no meio do caminho ele ganhou mais um, né? Ele ganhou um extra, um programa... que aconteceu? A gente estava trocando ideia junto com a gestão da universidade e nós também percebemos que a gente tem uma parte muito importante para falar dessa construção, que é a construção da nossa missão, visão e valores da universidade. Então, assim, se a gente está mais um episódio, é porque a gente está... Né? Tá dando certo. Tá dando certo. Se a gente ganhou um pedido de mais um, a gente... Opa, peraí, já tô dando autógrafo. Os caras já estão recebendo convite para Fazenda. Pois é. Chegou, né, Bob? Chegou para mim. Convite da Fazenda. A próxima edição da Fazenda. É no curso de agronomia lá. Lá na casinha. É porque o pessoal falou que estava fazendo... Eu vi uma notícia na Univale TV que o pessoal estava fazendo negócio com Capricórnio. Capricórnio não, é... Com cabras. Capricórnio. Caprinos. Caprinos, é porque são caprinos. Cabra bom esse bode. Caprinos e ovinos. E aí a gente ganhou esse episódio e hoje a gente está aqui para falar um pouquinho sobre essa construção. E a gente teve uma metodologia diferente que a gente usou para fazer essa construção. Então, primeiro, vou deixar o pessoal dar os seus cumprimentos para a gente começar a conversa. Tudo bem com vocês? E que sinal de prestígio, né, professora Alessandra? Ninguém menos do que a professora Alessandra. Seja bem-vinda ao nosso... Seja bem-vinda. Obrigada. Que moral e que responsabilidade. Se hoje não chegar a cartinha do RH, é porque a gente passou em todos os processos. Aqui é sucesso total. E aí, vocês estão acompanhando, quem está acompanhando desde o primeiro viu que nós falamos a nossa história com a Univale, né, com a universidade. E aí a gente deixou muito clara a nossa satisfação de fazer parte desse projeto e da nossa vontade de contar sobre esse projeto. E nada melhor da gente começar essa conversa pedindo à professora Alessandra para contar, né, um pouquinho da história dela com a Univale, que eu acho que deve ser a mesma nossa, né, que essa coisa do pertencimento. É uma história longa, assim, né, de pertencimento mesmo, assim. São 20 anos de Univale, eu fiz esse ano, 20 anos, 3 de abril. E assim, aqui eu construí minha carreira, que eu sou Deva Univale, eu entrei como auxiliar administrativo, né, no curso de Direito, e aí fui passando por todos os departamentos, né, eu orientei estágio, eu ajudava a construir os eventos, ajudava a coordenação, depois assumi a coordenação, e aí depois a pró-reitoria e a reitoria. Então, assim, eu passei por todos os setores praticamente, né, da universidade e realmente, assim, para mim é motivo de orgulho sentir essa construção, né, a construção da marca, a construção da missão da Univale, e a gente realmente sente essa emoção toda vez que eu faço colação de grau. Eu sinto que a missão está ali, né, aquilo que a gente está fazendo ali é a emoção, né, de construir mesmo. Eu não vou ficar, acho que não vou me chamar de senhora o tempo Não, por inteiro, favor. né? Porque é um bate-papo, né? Então a gente vai ficar mais soltos, assim, né? Mais Porque leves. você já tomou coió várias vezes. Senhora não, por favor. Formada na Univale, egressa da Univale? Não, a primeira formação é Direito. Quando eu formei, minha formação é Direito. Quando eu formei, ainda não tinha o curso de Direito na Univale. Embora foi rápido, foi outro dia mesmo, não tem muito tempo. Direito é um curso novo. Então, foi outro dia, né? Eu sou mestre na área do Direito e estou fazendo o DINTER, né? O doutorado interinstitucional em Ciências Humanas. Legal. Então, A banca tá por aí já, né, Alessandra? Tá quase. A gente tem acompanhado o doutorado do Franco, né? Mais próximo. O Franco era um fortíssimo candidato de estar aqui com a gente, só que o doutorado não deixou ele estar com a gente. Mas ele já prometeu que tem tomado assim, bastante tempo da gente. É uma construção, né? São 4 anos. A gente está realmente na reta final das teses. Todo mundo já está bem adiantado na escrita. Legal. Eu ainda quero sonhar que eu vou conseguir ainda esse ano, mas
o final do ano ele é muito apertado, né? Então, ainda não tem muito certo se eu vou dar conta. Ele tem prazo máximo, doutorado? Tipo Tem, assim, são 4 anos, 4, né? mas é o 4 é o Mas- máximo ou o mínimo? Não, é o mínimo 4 anos. Uhum. Eu poderia ter até defendido um pouco antes, mas o ideal 4 anos, né? A gente estaria maduro para essa escrita. Mas é igual Mas aqui com a no mestrado. pandemia aí a gente teve um atrasozinho também. Mas igual aqui no mestrado que você pode ter um tempo a mais, tipo um ano, doutorado. Pode tem, requerer. Prorrogação. Pode né? crer, E é mas sempre um ano prorrogação. também? É sempre um ano. Ah, tá, legal. E aí, pra gente, nos últimos 2 episódios, a gente falou muito de posicionamento, né? Dessa Sim. construção. Isso E a missão, visão e valores, a gente até falou isso, né? Do como que é o negócio da Univale, missão, visão, valores e o negócio. Uhum. E aí pedi para meus colegas publicitários explicar qual que é a importância dessas questões, né? Desses tópicos dentro da construção do posicionamento de uma organização. Quem vai? Bacana. Eu acho que o Manuel pode falar, porque ele participou do processo da Daqui da definição. Univale, Né? sim. Sim. Só eu não estava aqui ainda, mas eu vou complementando aí. Mas antes de ir para o Univale, vamos falar um pouquinho disso dentro da organização, sim. né? Dentro do Organização. arcabouço organizacional. É curioso que é muito comum você entrar nas empresas e ver um quadrinho lá, missão, visão, valores, e tá na moda agora o propósito, né? Propósito. Tá muito na moda, até chato talvez. Banalizou. Né? Mas o que a gente percebe na prática, né, e talvez é por isso a banalização não só do propósito, mas da missão, visão, valores e de toda essa estrutura organizacional que são diretrizes norteadoras para o caminhar de uma organização, porque as empresas acham que é só fazer uma frase bonita e pôr na parede. Né? Infelizmente E postar no isso que- LinkedIn também. não e postar no esqueça. LinkedIn, sem dúvida. Nossa. É a TikTokização do LinkedIn. Fazer a missão fazendo uma dancinha. É só em 15 segundos. Assim, né? Faz assim. Mas, infelizmente, o que a gente vê na prática é muito isso, né? Então, a gente entra nas empresas, tem lá um quadro, logo na recepção, com uma frase muito bonita, falando da missão da empresa. Mas quando você vai olhar para os processos, quando você vai olhar para o que aquela empresa faz, para o que ela produz, você vê que está muito longe daquela realidade. Completamente. Né? E interessante notar que a gente falando da missão, né? Então, quando a gente fala da missão, a gente está falando daquilo que a empresa se propõe a fazer. Exatamente. Né? Missão, nós como bons jogadores de A gente videogame... existe para isso. né? Nós como bons jogadores de videogame, eu e o Elton, entendemos que a missão é aquilo que a gente tem que cumprir, né? Então, Isso. assim... Desafio, né? É a essência, é o que aquela empresa É o que pretende você fazer, tem que ser né? todo dia, né? E a visão, que é ainda pior, né? Porque a visão é assim, é como você quer se ver, né? Para onde você está indo. A visão está relacionada ao futuro, né? E você vê que as empresas colocam uma frase maravilhosa lá, mas estão caminhando para um lado completamente oposto, às vezes. E a mesma coisa com valores, né? Você coloca lá valores humanos, ética, e aí você vê a atuação da empresa, aquilo basicamente não existe dentro da empresa. Cadê, Então, tá meio banalizado isso, porque as pessoas usam isso de forma muito errada. Agora, isso é importante, apesar dessa banalização, sem dúvida, uma empresa conhecer a si, uma empresa entender Para que ela existe? o motivo de sua existência, né? E é por isso que surge o propósito, né? Porque na verdade o propósito é a junção de tudo isso. O propósito é a junção de missão, visão e valores. Usa uma palavra bonita, uma amálgama. Isso. Nossa. Eu quando crescer eu quero ser intelectual. Gastou, hein? Eu ainda quero ser intelectual. Poeta! Pô, Só toma cuidado com as palavras que vocês ficam falando, porque vocês falaram a palavra em alemão lá no segundo episódio, vocês lembram Eu que não vou soletrar essa não, eu errei. eles Eu falaram, tomei chegaram e pau. foram falar assim, Zeitgeist. como é que é? Zeitgeist. Aí eles foram falar... Espírito do tempo. Aí foi falando cada um, aí quando foi Eu colocar errei na na tela, teve que na colocar. hora do soletrar do Luciano Huck, eu errei. Só letrando. Então, Alemão, né, cuidado, gente? toma cuidado. Mas Complicado. então, assim, a gente entender, né, a essência de uma organização, Sim. né, é importantíssimo para que essa organização caminhe para o caminho que ela se pretende, né, e não se perca, porque o que acontece é que as empresas se perdem. Exato. Né, e o processo da Univale, eu já participei desse processo em muitas empresas, seja como consultor, seja como funcionário, né, na minha própria empresa, na época de agência,
E participei de formas diferentes e eu participei daqui da Univale e achei sensacional por causa da metodologia. Eu acho que a professora Alessandra vai falar um pouquinho disso para a gente hoje, porque primeiro foi uma construção coletiva, o que em si já busca a essência da própria universidade, que é uma universidade comunitária. Totalmente. Né? E segundo, com a participação dinâmica das pessoas participando de todos os passos da construção da frase mesmo, né? Do que viria a ser aquela frase. E aí a missão, a visão, valores e o negócio estão lá na abertura do PDI, né? Que é o principal documento que a gente foi pesquisar na hora de construir as marcas. Por quê? A gente falou lá no primeiro episódio que a marca está relacionada à identidade, à essência. E a gente não poderia pensar na marca sem considerar, né, missão, visão, valores. Sim. E o negócio, né? Que lá a gente ainda, na Univale, a gente ainda traz o negócio. A gente deixa claro qual que é o nosso negócio. Que, negócio, né? no nosso caso, é transformar vidas por meio da educação. A base dos nossos primeiros passos. Né? E que eu acho que é isso que a Alessandra fala que vê sempre lá na colação de grau, porque a gente está vendo isso acontecer lá, né? Legal, Todos nós já participamos de colação, a gente vê isso lá e realmente a na sensação verdade, é maravilhosa. assim, o Plano de Desenvolvimento Institucional, ele é realmente o documento que conduz a instituição, né? A cada 5 anos ele é renovado, porque, né, o próprio Ministério da Educação entende que a cada 5 anos a gente tem que rever. Viu? E Eu aí, errei lá também no episódio, no 4º episódio, que eu falei que eu achava que ele era trienal. Então Mas ele eu não é achava trienal. também que ele era a cada 5 anos. Porque eu já fiz as capas, eu fiquei lembrando de 21, mas eu acabei confundindo a cada também. 5 anos. E aí, assim, quando a gente foi construir o PDI, eu falei, gente, impossível construir um plano de desenvolvimento institucional para a Univale toda sozinho, não tem jeito não. Aliás, eu não consigo trabalhar sozinha, então não tinha jeito. Então a gente estudou e aí, junto toda a gestão verificou, a própria Adriana sugeriu, gente, vamos trabalhar o Word Café. Então, no Word Adriana, Café... para quem não sabe, é a Adriana Coelho, nossa pró-reitora de graduação. Sim. E aí ela... nesse Word Café, a gente definiu os principais pontos do PDI que a gente tinha que discutir. Né? Fizemos várias rodadas e todos os segmentos da instituição foram convidados. Então, todos mesmo, dos serviços gerais, administrativo, da nossa mantenedora, todo mundo participou. E todo mundo rodava todas as mesas. Então, todo mundo... É a metodologia, né? É a metodologia. Então, a gente explica monta... pra gente como funciona um pouco a metodologia, assim, a gente define os principais pontos e cada mesa recebe aquele ponto, ou aquele assunto, ou aquela pergunta. Sim. E aí, nessa mesa, tem uma pessoa, que é o anfitrião da mesa, ele não muda, ele é fixo. Então, suponhamos, o Elton é o anfitrião dessa mesa. Então, a gente veio e sentou. Aí a gente organiza um tempo. No caso, a gente organizou a cada 10 minutos, a gente levantava e trocava. Nessa mesa, a gente optou por trabalhar com o papel, então todo mundo anotava suas sugestões, respondia pergunta, tudo que precisava sobre aquele assunto a pessoa anotava. Bacana. E o anfitrião coordenava um pouco isso, né? Alguém vinha, não, isso já está anotado, isso já está aqui. E aí, ao final dos 10 minutos, troca as mesas. Então, a gente que teve aqui nessa mesa 1, a gente vai para 2 e faz o giro. Só termina quando a gente volta para essa mesa, a mesa original. No nosso caso lá, se não me falha a memória, a gente tinha 2 mesas com missão, 2 mesas com valores, Isso. 2 mesas... E aí a gente debatia ali o que a gente achava que era... Quando eu digo a gente, é porque eu estou me inserindo ali na comunidade, estava ali, né? Então, tinha professores, PTAs, tinha várias Na pessoas. verdade, assim, a gente trabalhou essa metodologia lá no PDI e durante o trabalho do PDI, gente, nós vamos precisar fazer um movimento desse porque a gente sentiu as próprias pessoas que estavam participando, falaram, gente, a gente precisa rever nossa missão, a gente precisa aperfeiçoar, né? A gente mudou ao longo desses anos, a gente evoluiu, a gente quer... Aí nós fizemos um outro Word Café só para missão, visão, valores e o negócio. E aí todo mundo, eu falo assim, realmente é a missão da Univale. Tem um dedinho de cada um ali, todo mundo contribuiu.
né? Foi um processo, o Elton acho que estava lá também, foi um processo muito legal. E aí dando... Foi o professor Leonardo que coordenou? Sim, Não? ajudou nessa coordenação. 12? O quê? Acho que eram 12 meses. 12 né? meses. 12 meses que dá. Muito legal. Que a galera vai rodando. E aí, assim, claro, ao final, cada anfitrião apresenta o resultado, né? E a gente faz um compilado com os relatórios, né? Então, ao final, cada mesa tinha sua sugestão, a gente fez o compilado e até que chegamos à missão, visão, valores e o negócio de hoje. E realmente é isso que você falou. Toda vez que eu estou na colação de grau, que eu faço ali, né? Que eu participo 15 vezes eu me emociono de ver que... E aí, quando a turma construiu o manifesto, gente, a marca não é sobre diplomas, entregar diplomas, é sobre transformar vidas, é o que a gente faz aqui. Verdade. Então, efetivamente, quando eu participo ali, eu vejo o quanto que eles se transformaram. Eu faço a recepção de calouros. Quantas vezes, aí agora, né, eu já começo a receber aqueles que eu recepcionei. E aí você vê a transformação deles. Sim. Né? As famílias participando. Então, assim, é realmente transformar vidas por meio da educação. E isso não tem preço. Sem dúvida. E a gente está falando, é importante a gente lembrar que assim, a gente está falando de uma universidade que está inserida num território que é pobre. Né? Muitas vezes é o primeiro daquela família que estudou. Recebemos alunos de regiões ainda mais pobres, que a gente é região polo, né? Território polo, e recebe gente de muitos lugares. E essa transformação, ela é visível, né? Eu acho que nós vemos isso dentro de sala de aula diariamente. Com a né? gente. Eu costumo pensar o Elton muito. falou isso, né? Isso na família do Elton, a Univale foi transformadora nesse sentido, né? Então, e você pensar assim, eu acho que a gente só consegue perceber a transformação que a educação faz quando você está ali, que você pega o menino, igual a professora falou. A gente já chegou num ponto também de conseguir começar na turma e terminar com a turma, né? Os 3 anos e meio, na maioria dos cursos. Então, você chega um menino, chega uma criança, e depois de 3 anos e meio está saindo um profissional e você realmente transforma. Se você pegar e ter cuidado com cada um, respeitar as individualidades de cada um, né? Porque é muito utopia, né? Porque a gente tenta fazer, é o nosso propósito maior, você está numa turma com 15, 20, é você olhar para cada um e falar assim, esse precisa disso, esse precisa daquilo. A maioria das vezes... atender essas necessidades. A gente consegue uns 70%, né? Porque tem muita gente que é difícil de você trazer, mas quando você consegue, você vê... A gente assiste o jornal de meio-dia, né? Da Globo, da Inter TV, que é a nossa Globo. Os meninos que estão lá são praticamente todos formados aqui. Recém-formados. E aí você vê o André, por exemplo, que é um dos principais apresentadores do repórter. Eu lembro dele na sala e eu perguntar para ele, por que você escolheu o jornalismo? Ele é porque eu quero ser o Fred do Desimpedidos. E eu usou ele toda vez que eu vejo ele, porque ele falava comigo que ele não veio para a universidade para ser o William Bonner, porque ele queria estar na internet. Aí eu já falei para você, André, você está na Globo. E hoje ele é âncora. Não, eu estou fazendo meu caminho. Ele é um excelente âncora. As pessoas se descobrem, né? Sim. O próprio nosso diretor, Alexandre, que está aqui do outro lado na rádio. Aqui, nossa voz que hoje não está na voz. Ele não está aqui, felizmente ele não está na minha cabeça hoje. Ele não é imaginário, o Alexandre existe. A gente fica falando dele. Se ele quiser aparecer no vidrinho aqui, ele aparece na tela. Nosso garoto propaganda. Embaçado. O Alexandre, antes de formar, ele queria ir para a TV mesmo. Ele tinha isso aí para a TV. Eu falei assim, Ale, eu não acho que o seu caminho seja esse não, cara. Eu acho que pelo que você produz, pelo seu texto, pelas suas pretensões, lá você vai, na verdade... se enquadrar e talvez vai perder até o tesão pelo que você tem pelo jornalismo. Eu acho que a sua pegada é outra. Né? E foi quando eu comecei a fazer a cabeça dele de vir para cá. Né? Eu tinha que copiar, né? Então eu fiz uma mentoria com interesses próprios. Mas também faz parte, né? A gente orienta, a gente vê o talento de cada um. Ontem eu perguntei para ele, Ale, como é que você está? Ele falou, não, eu acho que é isso mesmo, tô gostando do que eu tô fazendo. Então, assim, isso, a gente vai conhecendo os meninos. Isso é bom. E percebendo essa transformação, eu acho que isso é sensacional teve mesmo. uma época no marketing, claro que isso ainda existe, mas teve uma época que o pessoal usava mais essa expressão de tangibilizar, né? Então, assim, quando a gente vê o Ale, quando a gente vê essa turma na Inter TV, na TV Leste, qualquer veículo, e também Brasil afora, né? A gente vê isso aí sendo tangibilizado, né? E também nas clínicas,
por aí afora, em órgãos públicos e assim por diante, tanto egresso, né? São o quê? 30 mil Nos egressos? fóruns, né? Somos já que a gente 30 mil. Já São que a gente 30 tá com mil alguém lá egressos. do lado direito, nos fóruns, né? Nos ministérios públicos. Ministério Público, nos tribunais. A gente sempre encontra um aluno, Né? gente, em qualquer lugar. Poxa, Né? isso aí- A minha irmã mora em Rondônia, Porto Velho. Eu fui visitá-la e estou lá na televisão, assim, passando aquele jornal regional. Uhum. Igual tem MGTV, lá tem ROTV. Aham. Aí o menino lá falando negócio do Rio, Madeira, não sei o que. Eu falei assim, esse menino estudou lá na Univale. É o Jonathan. A minha irmã falou assim, o É, que é e isso, ele minha filha? Você voltou tá do agora, outro tá? lado do mundo? Eu falei, não, mas eu tenho certeza. E era o Jonathan mesmo. Não, e assim, o Jonathan é um caso impressionante, cara. Tinha que trazer o Jonathan um dia. Eu tava na sala no primeiro dia de aula do Jonathan. Eu fui o primeiro professor a ele Parecia entrar na tímido. sala. Eu me lembro dele Não, estagiário ele da era o TV. que o Manuel falou, era um rapaz do interior. Do Uhum. interior. Falava todo caipira. Era muito engraçado, porque ele começava a falar, todo mundo ria, porque, tipo assim, era muita novidade para ele estar na universidade. Depois de 3 anos e meio, deu um ano, o rapaz já estava em Rondônia. Que coisa, né? Era muito Ele legal. trabalhou em Salvador também. Salvador, deu uma rodada boa, ele voltou É. agora. Ele tá na InterTV aqui agora. É, Tá, Isso diz voltou muito pra pé. sobre a nova marca também, né? Como é que aquela elipse aberta mostra Representa isso. É representa verdade. tudo isso, né? Eu Você acho que expande. faz um link direto. A gente tudo que a gente estudou não foi em vão, né? Que a gente defendeu não foi em vão, né? e assim, a fazer gente isso. pensa em mais de uma situação, né? O nosso presidente da fundação, o Rômulo, ele faz esse link mesmo, né? De perguntar para cada um, você trabalha onde? Você faz o que aqui na Univale? Eu sou do Serviço Geral. Você não é do Serviço Gerais, você transforma vidas. É isso aí. Porque aqui todo mundo tem esse propósito mesmo. Então, realmente, a gente trabalha com esse objetivo, né? O meu objetivo é ajudar de alguma forma a transformar a vida deles. Isso. E aí todos nós temos condição de fazer isso, né? O nosso trabalho ele é fundamental aqui. Uhum. Que seria de mim, sem os auxiliares administrativos, sem o pessoal dos serviços gerais, sem os professores em sala de aula ali, que é quem está direto com esse aluno, que é quem está efetivamente transformando a vida dele. Então, assim, as oportunidades de estágio que a gente proporciona e muitas oportunidades de estágio se transformam na futura carreira. É isso. Né? Ele segue, entra como estagiário, né? Sem dúvida. O meu marido mesmo, ele fez administração aqui na Univale, entrou como estagiário e logo em seguida ele foi contratado. Uhum. Então, né, isso é transformar vidas mesmo, e é Com para certeza. isso que a gente Isso existe. é fundamental. E às vezes alguém pensa assim, mas toda universidade faz isso? Não é bem assim, né? Toda instituição de ensino Não superior mesmo, é bem não assim, né? mesmo. A agência que nós temos não é qualquer instituição de ensino superior que tem. O projeto que a gente faz no Buracão não é Nossa. qualquer instituição de ensino superior que faz. Né? Os meninos ficaram Nossa, nesse sábado. encantados assim, na medida do possível, a gente sabe a Foi. realidade do Buracão, mas encantados com a possibilidade de ir De conhecer fazer De mais. contribuir de alguma forma. Exatamente. Essa é uma preocupação nossa, assim, enquanto universidade comunitária, não é só formar um profissional técnico. Sim. Né? Esse profissional tem que saber em qual região ele está inserido, né? Qual a realidade dessa região e em que a gente pode contribuir, porque se não for para contribuir, para que serve? Exatamente. Né? Então, esse é o objetivo, né? De tentar de alguma forma. E da mesma forma, assim, enquanto universidade, a gente também tem a preocupação de acolher. Né? E acolher até aqueles que têm algumas limitações. Então, hoje a instituição tem essa preocupação também. De alguma forma, a gente consegue ajudar aqueles que têm alguma deficiência ou que têm alguma limitação. Aquilo que a gente pode ajudar é o que a gente faz. Sim, o João esteve lá na semana passada com alguns estagiários no Sim. AMI e ficou impressionado. Chegou. Eu ia falar para o João falar um pouquinho para a gente, assim, até para a gente usar de exemplo, né, desse projeto que vocês estão fazendo no Buracão, é a publicidade, né, e o jornalismo, os dois. Publicidade e jornalismo. Como que a gente envolve um curso desse com a comunidade? Só para o pessoal entender, assim, Na verdade, 1% do que a Univale faz dentro de tudo da Na comunidade. verdade, esse projeto do Buracão, acho que ele envolve vários cursos, né? Sim, sim. E aí a gente foi junto também. E no momento que a gente esteve lá, a gente até encontrou com alguns alunos também da engenharia no sábado, já ajeitando a casa lá, que eles já tinham terminado a rampa, né? A gente fez algumas entrevistas para poder fazer integrado com o projeto integrador de curso, né? O Curta Esse Curta, eles fazem curtas-metragens. E também, através dessas histórias, né, Bob? A gente... Foi interessante que os meninos, eles
nesse pertencimento, falou, não, a gente tem que fazer alguma coisa, uma campanha, vamos levantar. Então, isso, a gente já tinha pegado todas as imagens, juntaram, falou, não, vamos fazer. Falei, vamos, tudo bem. Um grande exemplo de como que a gente integra a universidade e a comunidade. E aí, assim, E aí, ensino, vendo essa pesquisa e realidade, extensão, extensão. né? E essa extensão faz com que eles tenham esse contato com essa realidade. E eu falo assim, e aí que eles se sentem como parte dessa comunidade. Só para ilustrar, assim, o Buracão é uma comunidade específica que está É uma área, né, do Carapina. Na parte superior do bairro Carapina, que é um bairro de periferia, próximo ao centro da cidade, aqui em Governador Valadares. Isso aí. Aí o Buracão é uma parte específica, geograficamente mesmo, que inclusive é excluída pela própria periferia, né? Então é uma região que merece e precisa de muita atenção. Muita atenção. O próprio SOS Buracão, o projeto de extensão, diz, né, que é uma periferia central, que é um paradoxo, né? A periferia teria que ficar na borda, mas ela está Sim. No centro. no meio da cidade. Tem a ver um pouco com a construção histórica, né? Porque Isso. assim, ele é uma dos bairros mais antigos da cidade, Sim. então na época ela estava na periferia. Ela era Era uma periferia. fazenda. E aí né? tudo cresceu E e... cresceu demais e ela ficou Economia, central, Isso, né? isso. E Mas acontece é- muito, eu já fiz, por exemplo, TCC com o pessoal de um curso de produção publicitária que a gente tinha, Uhum. e as meninas estavam fazendo um trabalho sobre cinema na escola. Elas queriam, tipo, defender que o cinema na escola poderia ajudar na parte educacional mesmo, de criança. E aí, qual que foi a ideia delas fazerem uma ação de exemplo de pegar uma turma na escola e levar para o cinema. Então, elas foram lá, fecharam o cinema uma hora, conseguiram com o vereador o ônibus e tal. E aí você vê, a Univale TV cobriu, e aí a criança falando, tipo assim, que ela não dormiu porque ela nunca tinha ido no cinema. Sensacional. E assim, a pessoa mora aqui e a criança do bairro do lado, né, não tem a mesma condição de ir no cinema, que a gente sabe que aqui em Valadares, assim, é super acessível, né? Em relação a- A relacionada, tipo, dependendo do contexto que a gente está, é Sim. super acessível, mas para ela virar e falar assim, nossa, eu nunca fui e eu não consegui dormir de ansiedade de uma criança de 7, 8 anos. Aí a gente consegue ver, né, assim, primeiro que esse trabalho, né, vem realmente do DNA da Univale, Sim. né, a gente é isso. E que o ato de, a gente não transforma só a vida do aluno, né, que está aqui dentro, mas a gente tem uma preocupação enquanto comunitária de alguma forma transformar a vida dessa comunidade. Sim. Lá fora, né? E aí, assim, a gente pode citar inúmeros projetos, né? E como eu disse, é ensino, quer dizer, lá no projeto integrador, está no ensino, Uhum. é um projeto de extensão, um projeto de pesquisa, porque Sim. antes, né, do SOS Buracão tinha um diagnóstico, Uhum. que foi um projeto de pesquisa. Legal. Então, assim, é um tripé indissociável mesmo e que realmente tem tudo a ver com o que a gente acredita. Uhum. Eu acho interessante que esse papo está sendo bacana porque a gente falou muito do aspecto técnico, visual. Uhum. Sim. A gente falou muito do aspecto do manifesto que a professora Do Alessandra contexto citou. histórico que construiu. E agora a professora Alessandra está falando de um tanto de projeto que mostra que, é o que o Manuel falou, né? Só a missão, só a visão, só aquele escrito não funciona. Não. Tem que ter Tem que, a e aí, ação, né? eu vou Tem só que repassar refletir. aqui para quem não conhece, né? Então, assim, e eu acho que aí a professora Alessandra pode comentar, trazendo inclusive coisas que a gente faz que comprovam, né, que a gente está no caminho certo, né? Então, nossa missão, de acordo com o nosso PDI, construída de forma coletiva com a comunidade acadêmica, diz o seguinte, ó, construir e compartilhar o conhecimento por meio da formação de profissionais competentes, éticos e comprometidos com o desenvolvimento humano. Eu acho que o Buracão, talvez, demonstre de Exatamente. forma muito direta isso, né? Comprometidos mesmo com o desenvolvimento humano e regional. É isso que a gente... É o nosso compromisso. Sim. Né? A gente precisa contribuir com o desenvolvimento dessa região. E aí, não só enquanto ser humano, mas enquanto comunidade. Né? A gente precisa trabalhar auxiliando. Então, assim, a universidade realmente tem interesse em se envolver com essa comunidade. A gente não quer aquele muro. A comunidade tem que estar aqui, mas a gente também tem que estar lá. A gente quer Olha, nossa elipse elipse aberta. aberta. Inclusive, quando o Bob falou sobre o AME, a gente foi lá, fez uma reunião maravilhosa com a Luana para entender mais a fundo as especialidades que estão rolando e a integração, por exemplo. Pessoas que passaram maus bocados com a Covid, né? Estão tendo recuperação, assim, fantástica. Não só com acompanhamento do pneumo, que é a especialidade lá no AME, né? Uma das dezenas, mas também com a fisioterapia.
já integrado, e sabe, e isso tudo também como a gente contado no SUS. somos muitos cursos, né? E a gente tem esse olhar, né? Eu faço aqui um atendimento, não, mas eu preciso de uma fisioterapia, então nós vamos buscar o curso de fisioterapia. Não, mas eu preciso de uma orientação da nutrição, então nós vamos buscar o curso de nutrição. Eu acho legal que agora as fichas que estão vindo do SUS já vem assim, encaminha para o AME, o pessoal está pedindo. A gente viu isso, as pessoas estão pedindo para ser atendido pelo... Eu tô com um pintor na minha casa. Aí ele me chamou, uma pessoa humilde, me chamou e falou assim, não, mano, eu tô com um problemão, cara, eu tô com um problema, um negócio de imposto de renda, não faço a mínima ideia do que eu tenho que fazer. Eu tive lá na Receita perdida e a menina da Receita pediu para eu procurar o pessoal lá na Univale, com o pessoal faz. Você não sabe me falar onde que eu vou, não? É um núcleo de apoio fiscal, NAF, né? Da contabilidade, então, assim, da contábeis. Eu falei com o professor Sérgio, ele me orientou e eu dei a orientação. Então, assim, é curioso, porque a gente realmente vê a Univale inserida. Fantástico. Ganhou um desconto na pintura? Né? O Minuto Univale hoje falou, né, do atendimento jurídico lá no Vila Bretas, né, do EAJ. O Minuto Univale é um programetezinho que a gente tem na Rádio Bituruna, né? Então a gente ele vai tirando dúvidas da comunidade em vários assuntos. Eu não sei se a gente falou do AME, que é um ambulatório médico de especialidades do curso de medicina, verdade. Inclusive a Univale agora firmou parceria ontem ou anteontem para ter o hospital veterinário para animais de grande porte. Só né? quem que vai atender os Capricórnios? Então, vai ter alguns amigos poderão ser atendidos lá. Pois é. É isso aí. A pessoa vai na fazenda. Na verdade, assim, a clínica de pequeno porte vai funcionar no Vila Bretas, né, ali próximo ao Campus 1. Legal. E a clínica de animais de grande porte lá na União Ruralista, no Parque de Exposições. Isso é muito legal. Nossa visão, então, ser referência como instituição educacional inovadora, comunitária e inclusiva. É isso que aí eu consigo ver a gente, né? Assim, eu vejo essa visão e é realmente o nosso objetivo. Sim. A questão do acolhimento, né? A gente está aqui para acolher, né? Nós somos comunitários e a gente quer estar próximo da comunidade, quer fazer algo por essa comunidade, né? E é essa visão. E a gente quer, óbvio, ser inovador porque a gente tem uma preocupação de que o nosso aluno ele tem que ser inserido nesse mercado. Né? Então, qual é o profissional, qual é o perfil que o mercado está pedindo? Então, essa é uma preocupação e, para isso, a gente está em constante inovação, né? Trazendo tudo o que a gente pode de diferente para que o nosso aluno, né, esteja realmente preparado para o mercado. E pensar o mercado da educação. Né? É ruim até falar de mercado da educação, eu não gosto muito desse termo, mas pensando praticamente, tecnicamente, pensando no mercado da educação, né, na atualidade, como um dos mercados mais impactados por um processo de transformação digital. Né? O processo ensino-aprendizagem cada vez mais impactado por os processos de transformação digital. E não é porque a gente quer, porque as novas gerações são gerações que vêm com configuração diferente. Elas não vêm com a mesma configuração que a gente. Eu vi na internet o bebê mexendo no celular com o pé, bicho. O menininho assim, ó, passando o dedo com o pé. Então os meninos já vêm com configuração diferente. Então o processo de aprendizado deles também já é diferente. Então eu acho que a busca por inovação na educação, ela é obrigatória. É constante. Ela é obrigatória. Sem dúvida. Um detalhe também é que eu acho que a gente tem que falar, porque muitas vezes quando a gente fala dos benefícios de uma instituição, que uma instituição de ensino superior traz, e quando ela é privada, algumas pessoas, não querendo criticar, elas falam isso ou pensam isso de uma forma natural. Mas poucos têm acesso. E aqui não, porque a gente é uma instituição sem fins lucrativos e tem muito bolsista, tem muita gente que tem desconto, tem muito convênio. Quer dizer, só no curso de comunicação, por alto, bolsas promovidas pela própria instituição, nós temos 33. Aí.
Pois é. E não é jabá, Eu isso sou aqui não é bolsista jabá, é um também. passo. São mais de Eu sou O João bolsista foi também. São mais de, O João é mil bolsista bolsas. do JIT. São mais de 1.000 bolsas. O João é bolsista do Mais mestrado. de Pois 1000 é. bolsas, eu nem sabia que era tanto assim, confesso que eu não sabia. Fui bolsista do ProUni, também É claro que tem a ligação gente, ProUni né, e nós outros somos uma também. instituição sem fins lucrativos, é claro que a gente tem, né, um orçamento, um Sim. custo, uma série de A gente questões precisa gerar receita, Sim, né? Assim, é. A gente precisa gerar receita para para fazer a roda girar. sobreviver, Claro. né, Pra porque inovar, né? para inovar, Para inovar. mas há uma preocupação mesmo, né, com esse aluno que precisa Sim. e naquilo que a gente pode ajudar é o que a gente está E fazendo. aí tem uma palavra maravilhosa aqui na nossa visão, que é ser reconhecida como uma instituição inclusiva. Isso. Isso Exato. Isso. da inclusão, né, gente? Então, É, dá oportunidade é o acolhimento de estudar mesmo. aquelas pessoas que não têm a oportunidade É. de estudar. É uma E maravilhosa nós- forma de inclusão. E Nós podemos até falar de isso com adaptar propósito. mesmo, assim, né? A gente tenta, né? Nós temos alunos, às vezes, que tiveram muita dificuldade, às vezes, de visão, Uhum. né? Então, a gente fez uma adaptação, a gente ajuda os professores, né? Para que os professores consigam ajudar esse aluno, não, é um ótimo aluno, mas está com dificuldade na visão. Então, nós vamos aumentar a letra, nós vamos fazer prova oral, o que a gente vai conseguir ajudar? Nós temos 2 alunos no É, design que eu são ia falar isso, que a gente autistas. pode falar como é que é a palavra? Propriedade. Com propriedade, porque nós estamos com 2 alunos autistas hoje no design. Um já passou pela publicidade, ele quis transferir, foi para o design. Então, e a gente tem esse acolhimento mesmo da universidade, a Delice, E professora os Delice, próprios, todo os dia próprios mandando alunos, mensagem. né? A gente conversa com os alunos com frequência para saber como está a integração desse aluno com a turma. Inclusive, o El teve uma reunião há pouco tempo para saber. E a turma super acolhedora, falou, não, tá ótimo. Então, assim, é uma experiência muito bacana. É isso pra que a gente entende, assim, né? Naquilo que eu puder ajudar, eu sou uma instituição comunitária, então, naquilo que eu puder ajudar, eu vou ajudar. Né? Queríamos até ajudar mais, né? Antes conseguíssemos mais, mas a gente faz tudo que pode. Uhum. E é uma coisa assim, a Univale faz tanto que é até difícil de comunicar, Uhum. né? De Sim. você estar numa Inclusive, roda esse é o nosso gargalo, né? de você estar no ambiente de falar assim, AME, mas o que é o AME? E a pessoa está aqui dentro e não sabe, porque é muita coisa. Muita O coisa. Dr. Rômulo, numa conversa comigo, disse que eu posso estar errado no número, mas é um número grande, então se eu errar vai continuar sendo grande. Eu vou até falar para baixo, porque se eu errar, eu vou errar para menos. Que a Univale tinha feito 20 mil atendimentos. 25 mil. 25 mil atendimentos. São mais de 65 mil procedimentos. Então, assim, em um ano, né, professora? Em um ano. Se E você com pensar que o Errado detalhe que foi Valadares inaugurado tem... antes da pandemia, teve um momento que teve que fechar. Se você entender que Valadares é uma cidade que, de acordo com a estimativa do IBGE para 2021, tem 280 e poucos mil habitantes, nós estamos falando de quase 10% da população. Que é É, atendido. demais. Muita gente. E assim, nos diversos cursos, né? Todos têm um projeto de extensão, todos têm um estágio, têm um projeto, de alguma forma quer entrar na comunidade, né? É uma instituição É o nosso fundamental, foco. né? Para a região, é uma instituição fundamental. Então, vamos em valores. Compromisso com excelência na formação, a responsabilidade social e ambiental, comportamento ético, transparência na comunicação, respeito à vida e à pluralidade, resiliência, empatia e cuidado com as pessoas. Eu acho que, inclusive, isso é muito complementar ao que a gente coloca na nossa missão, né? Eu acho que sem esses valores talvez fosse impossível. E foi Realmente é a isso que a base. gente viu na construção, né? Os próprios funcionários foram ressaltando, não, mas a gente faz isso, Sim. mas a gente tem isso, né? Então, assim, o cuidado com as pessoas, né? Esse é um valor que a gente tem aqui muito, né? Quando eu falo acolhimento, né? Eu mesmo sofri muito com a pandemia, gente. O acolher, Nossa. para mim, ele é fundamental, o contato, de trazer, de Abraçar, ajudar, né? de abraçar. Então, assim, realmente é uma coisa que a gente acredita aqui, Sim. né? E assim, sempre acreditando na melhoria, nessa transparência, né? Que como o Elton colocou, a gente são tantas ações que a gente quer que todo mundo conheça isso, para todo mundo se beneficiar mesmo. Tem um aqui que eu acho curioso, que ele é o mais comum em toda
os empresas que a gente vai tem esse que é o comportamento ético. Aham. É muito comum, né? Assim, esse talvez seja o valor mais banalizado. Professora de ética no direito. Cuidado. Não, mas eu tô dizendo assim, Cuidado com a porque... fala. Cuidado. Naquele quando a gente quadrinho, coloca, né? quando a gente coloca isso dentro de uma instituição de ensino, eu acho que muda tem que ser muito completamente, né? totalmente, Porque assim, a nossa conduta ética enquanto instituição de ensino, Nós ela é temos que ser um fundamental. exemplo. Sem dúvida. Nós estamos sério, falando assim, ó, um papo é construir sério. na missão, construir e compartilhar conhecimento por meio da formação profissional competente, ético e compromissado com o desenvolvimento humano. Se a gente não for ético em todas as nossas ações, do início ao fim, Sim, a gente Não nunca faz. vai conseguir atingir nossa missão. Então, exatamente. eu acho que esse é o ponto central. E assim, professora, como que é essa relação com a comunidade? Porque nós estamos falando de 25 mil atendimentos para públicos muito diversos, né? Nós estamos falando desde o morador, do cidadão mesmo, que vem até as clínicas, mas também parceria com outras empresas ou prefeituras de cidades aqui da região que trazem as pessoas. Como que funciona esse trâmite dessa integração da universidade com a comunidade? Primeiro, né, lógico, a gente tem esse atendimento mais local. Né? Então, a gente tem muitos dos nossos projetos, como o próprio AME, né, o Ambulatório Médico de Especialidades, que aí é um vínculo direto com o atendimento da prefeitura. Tá? Então, a pessoa é atendida, né, lá, e a partir da necessidade da especialidade, ela encaminha, então, para a nossa especialidade, a nossa rede, que tem os profissionais específicos. Então, o pneumologista, o cardiologista, né, específico. Neurologia. Geriatra. Meu amigo. Bicho, a coisa mais legal você tá dentro da específico, Univale. cara. Bicho. Eu vou te contar o meu caso, só interrompendo só um pouquinho. Os meninos Falou, estão acompanhando. Desculpa. Com você. Então, os meninos estavam acompanhando, que eu estava brincando com eles, que eu estava com, tipo, uma íngua, né, no pescoço. Aí eu tô assim, um dia eu tava ali e falei assim, rapaz, eu tô aqui. Eu fui lá na Lília da enfermagem, Lília, tira uma dúvida pra mim aqui. Fui lá correndo, ela tava lá na sala da coordenação, ela já examinou. Ela me falou, tranquilo, isso não é nada. A Univale é isso, cara. É assim, é você poder abrir a porta e falar assim, vamos trocar uma ideia com alguém da medicina veterinária para falar de algum assunto específico. O cara tá aqui. É muito legal isso, muito legal mesmo. Eu mesmo já precisei. Então, assim, nossos funcionários em geral, a gente está aqui todo dia, né? Então, na medida da necessidade, eu também tive um problema na coluna, na hora eu liguei para os meninos da fisioterapia. Jeane, minha filha, você não sai daí não, me salva aqui. Então, além dessa proximidade, né, interna, e os nossos funcionários em geral, Sim. né? Quantas vezes a gente já encaminhou, sentiu a necessidade. Então, primeiro que a gente tem esse acolhimento e a mesma coisa acontece com os cursos. Os nossos cursos todos estão nas unidades de saúde, os cursos da área da saúde. Então, lá também eles percebem a necessidade de outras questões e vão fazendo os encaminhamentos. Além disso, a instituição, como eu disse, ela não tem muro. Aquele muro ali é só questão física. O muro é só uma fachada. Só. Nossa, você pediu para ele não fazer piada. Ele falou e foi. Eu falei com o Bob que não podia fazer piada ruim hoje na sua frente e fiz. Na verdade, assim, é porque a gente sempre recebe e a gente está em constante, né, como você mesmo disse, essa semana a gente fez parceria, essa semana a gente assinou, estamos com várias engatilhadas, né, estamos aí terminando de fechar com a Prefeitura de Machacaliz para fazer o atendimento à aldeia, né, o curso de medicina vai fazer um internato rural lá na aldeia. Se a gente fica sabendo da necessidade, a gente tenta de alguma forma ajudar. E aí ela chega pelos alunos, ela chega pelos parceiros, ela chega pelas prefeituras. Então, isso assim, é legal, né? O próprio aluno, como Traz. participante da comunidade, ele traz essas possibilidades. Então, assim, eles trazem, né, troca a ideia com o professor, com o coordenador, e ali já surge a ideia. E legal que é aquilo que você falou, assim, surge um, aí o outro fala assim, não, deixa eu participar também. Eu posso contribuir também. O buracão foi isso aí. Aí foi crescendo. Muito mérito, claro, da Eunice, mas posteriormente da professora Adriana Coelho, que adotou aquele projeto e como pró-reitora de graduação,
Exato. aproximou os coordenadores. Como né? ela é pró-reitora de graduação, ela tem acesso a todos os coordenadores e todos os projetos, né? As ações de cada curso. Então, a gente fala, tem essa ação Cabe aqui, né? cabe aqui. Legal. Então, isso vai agregando, Muito e bom. não só lá, mas em várias ações. A própria área da saúde está se unificando, né? A gente foi crescendo os atendimentos, foi crescendo as áreas, e nós nos transformaremos nas clínicas integradas, Cara, para fazer um único atendimento integrado. Né? Imagina. Por exemplo, na odontologia hoje, a gente faz todo tipo de atendimento. Então, O desde PAOP, bebê inclusive, é a idoso, o PAOP é o único da região. inteira a atender crianças com deficiência. Sim. Referência, inclusive, internacional, né, nesse Que atendimento. show, né? é Muito show legal. demais. Muitos Muito pacientes legal. com paralisia cerebral. Né, e quando o paciente não consegue vir, a gente dá um jeito de levar a equipe até o paciente. Né? E assim, além disso, a gente atende lá, né, o bebê, o idoso, prótese, até ortodontista, porque a gente tem a clínica de pós. Então, assim, todo tipo de atendimento. Tá vendo, né? Aquela marca representa tudo isso. Tudo isso. Aí eu olho e vejo, isso. consigo ver, né? Eu consigo ver tanto na marca quanto, né, no manifesto, quando a gente consegue compreender Legal. que é isso, né? Você fazer esse... No jornalismo sobre e na isso. publicidade, é sobre isso, como dizem os jovens. É. No jornalismo e na publicidade, a gente teve a Biomi, teve os Krenax, Sim. Sim. as Canav e as CAF, As CAF são também. as associações que trabalham com a reciclagem, o Buracão agora. Então, assim, a gente vê que todos os cursos acabam tendo as suas ações ali e constroem a sua relação com a comunidade. Você falou de alguma forma. das Canave, a gente já tem um trabalho com eles há muitos anos, né? Mas nos últimos anos eu senti que era necessidade que se transformasse não só num projeto de um curso ou de um outro, mas que fosse um projeto institucional, o Rede Solidária Natureza Viva, porque isso. Eu participei. E aí, assim, os cursos, a cada semestre a gente vai sentindo a necessidade e vai trocando os cursos, né? Aí uma época veio publicidade, depois agora esse semestre a gente precisou da fisioterapia, mas a necessidade de também ter essa consciência ambiental, né? Nós somos um campus horizontal, um campus muito verde. É o nosso né, bairro, a gente brinca que com é isso. fantástico. Assim, quando a gente recebe as pessoas de fora, as pessoas assim, que privilégio. A gente tem o pôr do sol mais lindo. Disparadamente o mais bonito da cidade. Então ali a gente consegue Inclusive aqui ter... na porta da rádio. Pois é. E assim, a gente tem um rio no nosso quintal, né? E esse verde todo, então a gente não pode se negar que a questão ambiental também está muito ligada à universidade. Sim. E a gente trabalha isso aqui dentro. Muito legal. Pra Inclusive, gente- professor Alessandro, tem que fazer uma requisição, né? Nós falamos do nosso campus horizontal, que é como se fosse um bairro. Requisitar o busto do professor João por ter Já tá no 3D, já tá pronto. Já tá no por ter 3D. construído aquele mapa digital que ajuda as pessoas a se Muito locomover aqui bem, dentro. verdade. Inclusive, que é uma homenagem. nos outros Words Café que a gente fez, aparecia lá, vamos fazer Sempre. um Vamos fazer mapa, um sempre mapinha. tinha. Sempre. Então a gente tem E a que gente construir. A brinca gente que já João imprimiu tem uma aqui na estátua. impressora 3D, um pequenininho assim. Uma ótima ideia. A gente vai colocar, igual tem o São Januário, não tem o Romário lá atrás, a gente vai colocar o João. Coloca isso- no cabelo. Colocar. Mas não é ficção, a estátua é uma homenagem de verdade. Só pra gente dar um crédito. Não é sonho. Não é só, já era, João. Só pra gente dar um crédito, que a gente tá falando muito do Word Café, a gente já passou por muitos, né? Eu aqui no tempo que eu tô na Univale, a gente já fez muito, porque tem essa construção coletiva da maioria das coisas que a gente vai fazer, a comunidade da Univale, né? A gente constrói junto. Para quem quiser pesquisar mais, é uma metodologia americana, criada por Juanita Brau e David Isaacs em 1995, que é para isso, para construção coletiva. Essa é uma ferramenta de planejamento. Sim, né? E é a mais efetiva. Eu falo isso muito com o Bob Sim. nas minhas consultorias para a prefeitura. Eu uso para consolidar o planejamento e para captar dados para fazer a SWOT. Então, ela tem várias aplicações. Legal. E assim, o mais legal, a gente falou muito, né, de enquanto instituição comunitária, na construção,
nós também convidamos a comunidade externa. Então, nós também tivemos a inclusão aí de participação. novo. Né, e aí, assim, né, do próprio conselho da nossa mantenedora, vários participaram. Né, da Sociedade das Amigas da Univale, a Sodame, que é um grupo de senhoras que, né, nos inspiram. E também de várias entidades da comunidade. Então, assim, vários também participaram para ajudar nessa visão externa. Sim. Né? Isso é bem legal. Que, inclusive, nós que participamos da gestão lá como Consune, a gente vê que é uma luta sua de cada vez mais aproximar a comunidade externa e estreitar esse relacionamento. Tanto eu quanto o Rômulo, né, enquanto mantida Univale, mantenedora Fundação Percival Farquhar, a gente tem esse compromisso. Nós somos uma instituição comunitária sem fins lucrativos. Essa comunidade toda dessa região é que são os nossos chefes. Né, essa comunidade. Então, é a essa comunidade que a gente deve o nosso trabalho, é a essa comunidade que a gente tem que servir. E aí, nós somos professores, né? Nós 5, que o professor Alessandro hoje está como reitor, mas também é professora. E a gente é muito didático, né? Então, resume pra gente, missão, visão, valores, negócio, assim. Se a pessoa está assistindo... Calma aí, que é para fechar, né? Eu falei negócio. tudo, só não falei de negócio. Qual que é o negócio? E aí eu acho que o negócio, ele vai ser autoexplicativo, né? Porque por causa de tudo que nós já falamos, eu acho que ele fecha bem toda essa nossa conversa até aqui. Eu já falei em outros momentos, e eu acho maravilhoso isso, porque está associado ao meu propósito de vida, né? Eu acho que vocês já ouviram eu falar isso algumas vezes, que é a transformação de vidas por meio da educação. Sensacional. Não, de nada valeria o nosso trabalho na área da educação se não for para transformar a vida das pessoas. Na verdade, assim, né, eu acredito nisso. Se for para a gente trabalhar, não contribuir, não ajudar, para que a gente veio ao mundo? Se a gente não puder construir pelo menos esse legado, né? Não é? Então, se falar, não, de alguma forma eu ajudei. Quantas vezes, né, eu estou em algum lugar, alguém chega, professora e tal, você me ajudou. Às vezes eu nem lembro, né, do quanto eu ajudei. Mas aí eu penso, não, cumpri minha missão, assim, que é ajudar. Então, eu acredito, e esse negócio não surgiu, não foi da Alessandra, do Manuel, não. Esse negócio foi a coisa mais interessante, assim. Durante o World Café, a hora que chegava no negócio, caía nessa frase. Muito E legal. aí no manifesto do Bob lá, ele né? fecha com chave de ouro, né? Que é exatamente em cima. Não se trata de emitir diploma. Não é sobre emitir diploma. É transformar vidas. E assim, esse manifesto resume o que a gente é. Que a professora falou de legado, eu vou dar uma carteirada muito grande aqui. Não sou um cara muito leitor, não. Olha aí. Mas esses dias eu estava vendo a entrevista do Cortella. E aí ele falou, tipo, tava falando dessa coisa do legado, do deixar, e ele falou da lápide do Mário Quintana, achei muito massa. Que tá escrito na lápide dele, eu não estou aqui. Eu não estou aqui. Eu não estou aqui. Eu tipo assim, ele deixou, a gente deixa o legado, né, por onde a gente passa, faz, e ele realmente não tá ali, ele tá na história das pessoas. Isso. Então eu acho que isso é muito legal. Nosso presidente, Dr. Romulo, ele fala uma coisa muito legal, ele fala um negócio muito legal, e eu já ouvi ele falar isso em oportunidades diferentes, que assim, a Univale é a principal organização de Valadares. É a maior empresa da cidade. E ele não está falando de faturamento, ele não está falando de valor de marca, ele está falando de ser a mais importante, porque aonde você vai, em qualquer lugar da cidade que você anda, você conversa com uma pessoa que passou por aqui. Né? isso mesmo. Uma pessoa que foi transformada de alguma forma por essa instituição. Ou está sendo, né? Ou está sendo. Então, assim, nós somos uma instituição muito importante para a cidade. Né? Nós, aqui dentro, enquanto professores, temos que caminhar junto com esse propósito e com esse negócio. Esse é o nosso negócio também. É isso. Né? Quantas vezes, assim, eu já ouvi, né? Quantas vezes os homenageados na colação, os alunos falam isso, né? Nossa, professora, você fez toda a diferença, né? Eu sou uma pessoa antes e depois de você, né? Que bom que você puxou minha orelha, que bom que você conversou comigo. Então, assim, é isso, né? Assim, é de saber identificar os talentos, de ajudá-los. Como você disse, eles entram muito jovens e, às vezes, com muitas dúvidas. E é o nosso papel ajudá-los. Nós somos assim, né?
É. A gente... Nós quatro Nós fomos somos assim aqui na Univale. É isso aí. E aí, um designer fazendo esse resumo. A missão é o desafio, né? É um gamer, né? Tá mais com o gamer. que a gente quer, o que a gente quer A completar, meta. a meta. E aí a visão É o que onde a você- gente quer. isso. É o seu Quem a horizonte, gente quer né? ser, como a gente quer ser reconhecido. quando crescer. É. Tipo, ir crescendo, você quer chegar. É, o nível. Missão, visão, valores São seus pilares, né? Suas A bases. base. e o negócio é o que a gente entrega É. e vende. E Certo? a união disso tudo é o que a gente chama lá no fim das contas, que é o que está na moda, que é o propósito, né? Que algumas pessoas trabalham numa frase bonita também. Sim. né? E aí que é legal. Não é só, né, que às vezes fala assim, eu gosto de começar pelo negócio. Isso é o que eu sou, Uhum. né? Então aqui, né, a Univale transforma vidas, né? Então, através da educação. Então aqui a gente tem cursos de graduação, de pós-graduação, tem mestrado, tem extensão, tem formação continuada, tem cursos livres, mas tudo isso é para transformar vidas. Então, o que é, né? O que eu sou? Transforma vidas. E essa transformação se dá por milhares de formas, né? Então, é isso que é o mais genial. A transformação de vidas, a gente fica pensando assim, não, o cara vai sair daqui e vai ser o maior publicitário do Brasil. Não, ele pode estar longe de ser o maior publicitário do Brasil. Se ele for um bom publicitário, isso vai mudar a vida dele de forma Sim. impressionante. Então, eu acho que é isso, assim. Com preconceitos atenuados, né? Ou então abolidos. Às vezes né? vai ser um belo escritor, um Sim. grande pesquisador. Isso. E Sim. vai voltar Ser professor, aqui, volta para ser, porque eu sempre falo nas colações, né, que pode voltar como Sim. nosso colaborador. Verdade. E aqui, né, fazer parte da Univale é orgulho em pertencer. Nossa, é legal Total, demais. Total. E aí, pra gente fechar, porque eu já tô recebendo aqui que eu falei, né? Que a gente tem que tomar cuidado, senão a gente estoura. Quantos mil atendimentos que a gente faz? Ali. São, né, ao todo da 25. área da saúde, são 25 mil pessoas atendidas, cerca de 65 mil procedimentos. E se a gente pegar cada área dessa para bater um papo por cada 15 dias, a gente tem um ano de programa, hein, professor? O que você acha? Pode. Tô jogando a Sucesso ideia na total. mesa. Você é ótimo design, mas você é péssimo matemático, cara. Tentando garantir um contrato de um ano pra Dá gente. mais um pouco. Eu tô tentando Dá contratar. Deixa eu te falar, 25 mil. O ano tem 365 dias. Aham. Se você dividir por 7, vai. Mas aí você nós vai vamos ter assustar, 50 e tudo poucas bom. semanas. São mais Os de caras da 30 Humanas. projetos de pesquisa Aí, que ó. essa comunidade pode Só conhecer. aí a gente já tem... eu Pois não vou é. fazer a conta. É 52 semanas, velho. 52 semanas. semanas. 25 mil dividido por 52 dá muito mais do que um. Pois é, mas se eu chegar Pois aqui é. falando, vou garantir um programa de 7 anos, não tem Não, como. vai Eu tô dar- tentando vai dar um ano de mais. contrato Vai só dar pra mais. gente. Pois é, são muitos Vai por projetos temporada, de vai por pesquisa, mais de temporada. 30. Você vai ser São decano facilmente. inúmeros projetos de extensão, né, fora as outras atividades. Então, assim, A gente já está redigindo Pode uma autorização começar. ali para... Pra Pode gente já já... é o seguinte, começar. o de hoje, Lissandra, assim, nós não queríamos acabar o programa de hoje, ele só está acabando porque o Alexandre quer. então. É o Quanto Alexandre. tempo, falar, já Vai, tá. Alexandre, aí não dá, né? Porque a gente já mandou de uma volto hora, pela eu vi o último era continuidade. 50 minutos. Aí, ó, Viu? já ganhamos. Já ganhamos a benção. Então, por trás da mudança, a gente encerra hoje, né, com o 5º episódio, mas vamos voltar, né, Bob? Vamos voltar. Com O A próximo mudança vai trazer Vai resultado. ter um Ah, spin-off. O próximo vai ter ser a spin-off. frente da mudança? Não, eu ia fazer uma piada. Como é que é o nome dos caras que... Porque todo mundo que assiste um programa tem um nome, né? Tem a galera que fala... Não, tem uma galera que fala assim, tipo assim, o cara vai postar e fala assim, meus queridos, meus amores, aí sim, o... os seguidores. essas coisas. Quem assiste Por Trás da Mudança é o quê? Meus chapeiros, aquele cara que carrega a mudança? Como é que é o nome? Nossa. Meu chapa, é o chapa. Meus chapas. Só o Bob não fez piada hoje. meu Meus, Deus. não é? Meus chapas. Meus chapas. A gente tá dando um nome carinhoso. Pô, Não foi bom? Chapinhas, então. Meus chapinhas. Pô, eles me proibiram de fazer piada e... Você viu? Mandar isso. Que a gente esconde o melhor pra gente poder fazer as piores. Fazer uma ainda. charge, gente. Meu Deus. E aí, a gente volta, né, com... A primeira professora já tá dando a benção dela, a gente vai procurar as outras bênçãos, né, pra gente ficar liberado. Porque eles pra gente não viram os continuar. outros 3, né? Tem isso também. E aí a gente tentar fazer um programa até porque para tentar facilitar,
a mostrar isso, né? A gente está aqui toda dia da semana. universidade, é isso que a gente quer, é isso que a gente Sim. quer mostrar, que as pessoas conheçam isso que a gente está falando aqui e vejam isso acontecendo. Cara, e que Sempre legal. assim, né? Sempre gostoso, sempre tranquilo. Quando a gente teve, em Pensando 2016, que a é o nome gente da teve a marca, ideia de já. fazer um podcast, né? Eu era o professor Franco, o professor Van. E assim, a gente podia chegar e falar assim, cara, eu tenho muita vontade de conversar com alguém sobre violência e jogos. Vai lá, chamamos a tua Andressa, o Jório, o professor Jório. Veio aqui, sentou com a gente 2 horas de papo, você perguntar o que você quer para um especialista sobre aquilo. Então, se você puder trazer toda essa galera, vamos conversar sobre o buracão, o que está acontecendo. Eu acho que a gente tem, assim, pauta que não falta. Verdade. Se a gente for Dá enumerar, para a fazer gente tem... diário por 10 anos. Dá Com mesmo. certeza, com certeza. Então, assim, Pode pode falar. falar. Não, fica à vontade. Não, eu queria agradecer. Eu sei que você ia fazer isso, mas eu te atropelando um pouco. Vai pedir embora. aumento? Vai pedir aumento? Não, Que isso? mas agradecer, assim, super. Eu sei que todo mundo vai agradecer também, mas foi muito legal ter esse momento aqui com eu ia falar senhora, olha, Já. você, e assim, acho que foi um momento de traduzir, né? E assim, ninguém melhor que a reitora, né? Para traduzir em termos de ações, em termos de atividades, em termos de procedimentos, o que é aquilo que a gente colocou no manifesto, colocou na marca, né? Colocou em tudo que a gente se dedicou ali, né? Foi muito legal. Agradecer, professor Lissandro, pela presença, te receber aqui na rádio, para falar da consolidação do nosso trabalho. É um trabalho que eu acho que todo mundo já percebeu que nos dá muito orgulho, né? E de ver que que nosso trabalho realmente atingiu o objetivo, né? Que era trazer isso tudo que a gente conversou hoje, né? No elemento gráfico. Sim. Né? Nos 5 programas, né? No caso, tudo que a gente de veio tudo- conversando falando encaixou dos 5 hoje. programas, Encaixou de forma muito perfeita. E agradecer a sua disponibilidade, a gente sabe que sua agenda não é tão simples, final de ano. Obrigado por disponibilizar seu tempo e vir bater um papinho com a gente. Bom demais. E é legal que a gente em nenhum momento precisou ficar assim, mas e a marca? Gostou da marca? Não, o tempo inteiro a gente foi falando Faz como se a parte. gente já estivesse usando, normal, assim, né? Ela já está no dia a Tá dia. assimilado. A Sim, gente conseguiu, sim. tudo que a gente falou nessa construção, do que a gente pensou do conceito, do posicionamento, Sim. a gente conseguiu realmente fazer com que isso se encaixasse e fosse essa revitalização do que era a Univale, essa modernização que a gente propôs, foi aceito e já tá no dia a dia. Isso é muito legal. Foi ótimo. Muito obrigado mesmo. Acho que é igual a gente falou da elipse aberta, né? A gente mostrou também essa união. Agora, eu acho que para quem acompanhou a série, faz todo sentido. A construção desde antes da gente começar a pesquisar como é que mudaria a marca. Essa sinergia toda, todo Bem mundo legal. junto. É porque a gente construindo. fala muito disso, assim, Acho a que é gente bem falou legal. nesses programas muito do quanto é legal isso aqui. Exato. Você poder vir aqui, sentar, bater um papo. Trabalhar. A gente vem trabalhar feliz, né? E o que a gente está fazendo aqui é um pouco do que a gente vive no dia a dia. Você sentar e conversar com a gestão, conversar com a reitoria, com a pró-reitora, com a assessoria de graduação. Você senta e conversa de igual para igual e fala, olha, a gente está com esse problema, como que a gente resolve? Vai trabalhando junto. Essa questão também que você falou do acolhimento, do Exato. abraço, a gente sentiu muita falta na pandemia, porque a gente é assim. Vai fazer um evento, tem um café, Exato. tá todo mundo junto, vai fazer a Essa reunião, a todo mundo Univale, junto. né? A Univale é A assim. gente é uma família aqui, É. a gente sente isso. O DNA na verdade, disso. assim, eu que agradeço, né? Assim que vocês falaram dessa possibilidade, eu vi, assim, que seria realmente importante falar para as pessoas conhecerem um pouquinho, né, dessa construção. Quando o Manel, primeira vez, apresentou, né, a marca, o manifesto, tudo assim, não teve ninguém na mesa que não se emocionou. Por quê? Porque alguém entendeu, né? Alguém viu realmente que é isso, que a Univale é isso, né? E é como você falou, assim, eu tenho esse movimento na instituição há algum tempo, porque eu realmente acredito nessa missão, nesses valores, no negócio e na visão da Univale. Então, assim, isso é importante. E a marca chegou, assim, realmente traduzindo, né? Traduziu o que a gente é. Então, para nós foi a consolidação, não realmente, quando a gente fez a construção coletiva, e aí é bom quando você fala isso, Elton, porque realmente também é um perfil nosso, né? Não adianta trabalhar sozinho, porque a gente não consegue nada sozinho, não tem jeito.
Então, assim, tudo que eu vou decidir, eu não consigo, e hoje, graças a Deus, a minha equipe também não consegue decidir nada sozinho. Tanto que o povo fala assim, vocês gostam tudo de andar em bando? A gente anda em bando, porque a gente gosta de partilhar, né, de dividir, muitas cabeças juntas pensam melhor. Né? Eu fiquei muito satisfeita de ver também que a construção da marca foi compartilhada, né? Então, ver essa participação, né, para nós foi muito importante. Porque a gente, e por isso que traduz o que a gente é, porque teve a participação de todo mundo, né? Então eu que agradeço e parabenizo. Ficou show. O pessoal das agências, quando faz um serviço, não coloca lá o print do WhatsApp, o cliente falando, é só a gente tirar agora, não precisa de nada. A gente fecha com chave de ouro. Gente, obrigado. Foi um prazer aqui estar nesses 5 programas e hoje com a professora Alessandra. Obrigado, professora, já ratificando tudo que o pessoal falou. Esse momento aqui já vai fazer falta na minha rotina. A gente já está acostumado, mas vai ter. Não precisa interromper a rotina. Deixa a agenda aí de 15 dias que a gente vai ter o nosso programa. Gente, obrigado a todo mundo que acompanhou e fiquem ligados aí que a gente volta. Gente. Valeu. Tchau. Muito bom.